Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial FM 95.7. Eu sou o Francisco Nicastro. E eu sou a Sofia Dolinger e nós somos o casal de psicanalistas. E este é o programa Relacionamento Sem Filtro, para conversas sinceras, sem rodeios e direto ao ponto. Você que está de carro, enfrentando o trânsito de São Paulo, a gente sabe que não é fácil esse trânsito de São Paulo. Pesado. Ou se você está em casa, é de boa, já chegou do trabalho, ou está aí descansando, enfim, muito obrigada pela sua audiência. Você pode nos acompanhar pela rádio FM 95.7, pelo YouTube da Rádio Vibe Mundial ou também pelo app do seu celular. E também pelo TikTok, pelo canal @Casal de Psicanalistas. Um beijo pro pessoal do TikTok que está acompanhando o programa ao vivo aqui. E Sofia, hoje a gente segue com o segundo episódio da série Relacionamentos Tóxicos, né? E o tema de hoje eu acho que é um tema, tenho certeza que é um tema bem difícil, mas primordial para um próximo passo. Quer saber qual é? Quero. Então olha lá, o tema de hoje é: por que é tão difícil sair de um relacionamento tóxico? Então, primeiro, a gente já vai dizendo o seguinte, né? Muitas pessoas julgam, conhecem alguém que está em um relacionamento tóxico, Verdade. ou mesmo está em um relacionamento tóxico, né? Mas isso é mais no caso de conhecer alguém que está num relacionamento tóxico e fala, ela não sai porque ela não quer, ela não sai porque, sei lá, ela não tem vergonha na cara, ela tá na cara que ele abusa dela, ele faz 1000 coisas erradas com ela, mas ela fica lá, não se mexe, fica ali. Mas será que é fácil sair de um relacionamento tóxico? Será que ela gosta de estar ali mesmo? E hoje nós vamos discutir todas essas nuances sobre esse querer sair e esse conseguir sair de um relacionamento tóxico. É verdade. E a gente começa com uma seguinte pergunta. Por acaso você já se disse a você mesma, agora chega? Ou então você já fez as malas, mas depois desfez as malas? Ou então você bloqueou no celular, bloqueou nas redes sociais, mas logo depois, 5 minutinhos depois, você já foi logo desbloqueando. É verdade. Muitas vezes a gente já ouviu isso, né? Agora chega, agora basta, agora é o fim. Amanhã vou pedir a separação. 5 minutos depois já muda de ideia, 5 minutos depois já volta atrás, né? E se você, por acaso, já passou por isso, saiba que você não está sozinha, tá? Romper com um relacionamento tóxico não é simples. Não é falta de força, é um grande emaranhado emocional, um grande emaranhado psíquico e até biológico. Então, como a Sofia comentou aqui, é muito fácil julgar. É muito fácil virar e falar. É o que as pessoas mais fazem, né? Muito fácil falar, não, ela é safada mesmo, ela gosta. Ela tá todo mundo tá vendo e ela tá nessa relação porque ela gosta. E não é gostar, ninguém gosta de sofrer. Se está sofrendo no relacionamento é porque algo muito mais sério está acontecendo. E aí, pra gente seguir no raciocínio, nós vamos continuar com aquela dinâmica do último programa de trazer 3 casos reais que nós ouvimos na clínica para conversar um pouquinho sobre cada um com vocês e identificar padrões de relacionamentos tóxicos, principalmente da postura da mulher. Vamos lá? Vamos contextualizar um pouquinho para você talvez se enxergar em um desses casos. Claro Tomara que não. Tomara que não. E claro que relacionamento tóxico, gente, tem de todos os tipos. Seria impossível em um programa de 25 minutos abordar todos, né, os tipos e as coisas que acontecem. Por isso que nós elegemos os 3 principais que mais acontecem, que a gente mais escuta na clínica, de amigos, enfim. Bom, lembrando claramente que os nomes das pessoas foram trocados para manter o sigilo, né, do paciente. Bom, vamos para o primeiro caso. A questão da pena, da mulher que sente pena do seu parceiro. E pode ser o contrário também. Eu falo mulher aqui porque a gente está falando mais de mulher, mas pode ser o homem sentir pena da sua parceira também.
A Bianca, ela dizia o seguinte: ah, mas ele teve uma infância difícil, eu sei que ele me ama, ele só não sabe demonstrar. Ela sentia muito mais compaixão por ele do que amor. E ela se via como responsável pela cura dele. Se eu terminar com ele, a vida dele vai acabar. Esse sentimento de culpa, o que você acha, Nick? Na verdade, assim, no final dos 3 casos, a gente vai dar uma contextualizada, né, em relação à psicanálise. Mas esse é o típico caso da mulher que sente pena dele. Ela não ama. Ela tem pena, ela está no papel de cuidadora. Depois a gente vai falar por que ela está nesse papel. Mas o papel dela nesse momento é: eu preciso cuidar dele. Então, que pena que ele fez isso, você não entende porque ele age assim. Não julga ele. Então ela está sempre no papel, entre aspas, de meio mãe, né? E isso justifica não dar um pé na bunda desse cara. Não largo dele porque Exatamente. Ele precisa de mim para a cura dele. O caso 2, nós vamos falar da Daniela. A Daniela disse pra gente assim: olha, ele não era assim no começo. Acho que fui eu que piorei tudo. Nossa. Ela internalizou tanto a culpa que acreditava merecer o que vivia, merecer os maltratos dele. Vou dar um exemplo aqui rápido. Por exemplo, uma briga com a sogra, né? Com a mãe do parceiro. Aí fez com que eles brigassem, e aí ele se desentendeu, aí ficou bravo: você viu que eu briguei com a minha mãe por sua causa? E aí ela fala: puxa, é mesmo, foi por minha causa que você brigou. Então ela sente culpa de todas as coisas ruins que acontecem com ele. Se ele perdeu o emprego, é culpa dela. Se ele acordou tarde, a culpa é dela. Tudo é culpa dela. Mas a gente sabe muito bem que nós, como adultos, nós temos as nossas próprias responsabilidades. Mas o inconsciente não sabe. Então ela se coloca no papel de que tudo que dá errado nesse relacionamento, e mais, tudo que ele faz de errado, é causado por atos dela e não por atos dele. Sim. Se ele não estivesse comigo, ele não estaria agindo assim. Se ele não estivesse comigo, ele não teria brigado com a mãe. Se ele não estivesse comigo, ele não teria terminado o emprego, e assim Caso por diante. Caso 3. Vamos lá, Sofia, toca aí. A Cíntia, aquela pessoa que sempre tem esperança. A Cíntia vivia do quase. Ele quase mudou, ele quase largou a bebida, ele quase foi buscar ajuda. Ela se alimentava dessa esperança como se fosse amor. Aí a gente pega os 3 casos que nós colocamos aqui. A mulher que sente pena das atitudes que ele tem, justifica, né, através de sentir pena. A que se sente culpada, então se ele é grosso é por minha culpa. E a que tem esperança que um dia ele mude. São 3 padrões clássicos de mulheres que lá na infância, lá no inconsciente, está gravado, né? No primeiro caso, que ela via ou participou de um relacionamento na infância em que, para ela ter amor, era preciso que ela cuidasse de algo ou de alguém. Sim. Né? Muitas vezes, quando os pais brigavam, podia acontecer de ela achar que a culpa era dela, porque os pais brigavam. Se ela não existisse, não teria culpa. Né? E a questão de sempre vai melhorar, às vezes tem um pai que bebe e a mãe não larga e a criança internaliza aquilo. São vários exemplos que a gente pode dar, eu estou dando os mais corriqueiros. Isso são padrões do inconsciente, que precisam vir à consciência para serem trabalhados e você largar isso e deixar fluir um relacionamento saudável. Né? Então, na psicanálise, nós temos 3. Para cada um desses casos, nós temos um conceito. O primeiro deles, nós chamamos de ligação traumática, que é o cérebro associa dor e afeto no mesmo pacote. É como se o sofrimento criasse uma cola afetiva. Então, para eu ter amor, eu preciso sofrer para merecer aquele amor. Se eu não sofrer, o sofrimento é que vai me trazer o amor. Se eu não sofrer, não tem amor. Eu saio de relacionamentos onde eu não sofro, Sim. Por incrível que pareça. Sim. E além disso, a mulher também pode estar presa no que chamamos de fantasia de reparação,
que é o desejo inconsciente de salvar o outro, de consertar o passado e de finalmente ser escolhida. Eu consertei ele, então ele vai me escolher. Tudo ali no inconsciente, né? Porque ela se sente culpada, né? Ele grita com ela, a culpa não é dele que é grosso, a culpa é dela, que alguma coisa ela fez, ela nem sabe o que foi, alguma coisa ela fez, ela mereceu aquele grito, Sim. Ela mereceu aquele tapa, ela mereceu aquele empurrão, ela mereceu ser ignorada. Então a fantasia da reparação vem nisso, né? Um desejo inconsciente de como é que eu salvo ele, né? Junta com o sentimento de cuidadora, mas com o seu trauma. Sim. De infância. E tudo isso é sustentado por um mecanismo que nós chamamos de negação psíquica. Ela sabe que está sofrendo, mas racionaliza, distorce e silencia. Eu sei que eu estou num relacionamento tóxico. Sophie vira para mim e fala, a gente está vendo aqui. Eu me afasto da Sophie. Eu não levo em consideração o que ela está dizendo. Não, você não está entendendo. Eu me fecho num casulo, protejo o agressor e me afasto da família, dos amigos, me afasto de todo mundo que está vendo a mesma coisa que eu, mas eu me nego a enxergar. Ou então tenta justificar a todo custo. Não, mas sempre você não está vendo que ele faz isso porque ele me ama. Você não está vendo porque ele fez isso porque ele tem amor por mim. Ele gritou porque eu atrasei, a culpa foi minha. A culpa foi minha. Isso. E lembrando muito bem que todos esses traumas e essa dificuldade de sair de um relacionamento tóxico são eventos que estão ali no seu inconsciente, né? E que só serão curados quando trazidos para o consciente, que é isso que a psicanálise faz tão bem, tá? Isso aí. Então, na clínica, nós vemos muitas mulheres que dizem, mas ele foi tão bom para mim, ele não era sempre assim. Elas se agarram às exceções, por exemplo, por 24 horas do dia, 23 horas ele é péssimo, e 1 hora do dia ele fez um gesto bacana. Então ela se apega àquela 1 horinha boa dele, mas esquece as outras 23 que são a maioria. E são raros os momentos de carinho, né? Como se fossem regra. Isso tem nome. É investimento narcisista. Como que é mesmo? Narcisista. Me confundi na hora de ler essa palavra. Investimento narcisístico. Nossa, narcísico. Narcísico, é isso. Eu nem na hora de falar essa palavra. Não posso pôr esse nome no meu filho. Narcísico. Investimento narcísico no que poderia ter sido. Isso mesmo. Quer dizer, você vive algo na sua mente, né? Você tenta se apegar a pequenos momentos em que ele foi agradável para falar, não, ali eu vejo uma luz no fim do túnel. Sim, mas, aquela famosa esperança. Mas no geral ele não é agradável, né? No geral ele não é agradável. E ela não consegue ver, porque em algum momento ele foi. Né? Sim. O mais cruel é que o vínculo não se dá apenas com o outro, mas com a própria esperança. O sujeito não está só preso ao parceiro, mas ao ideal que criou dele. Olha que importante isso, né? A promessa não cumprida, a ideia de que se ela fizer tudo certo, será finalmente amada. Isso eu vejo muito com crianças que... eu gostaria muito dessa boneca. Não, você tem que fazer, primeiro vai lá, faça isso, limpe a casa, ajude sua mãe, você precisa merecer para ganhar a boneca. Sim. Às vezes o pai e a mãe acham que estão fazendo certo, né? Trocando com a criança. Se você tirar nota boa, eu te dou um presente. Se você ajudar sua mãe na limpeza da casa, eu te levo num parque. E aí você cria um mecanismo de troca que não é saudável, que fica no inconsciente, e na hora do relacionamento a mulher entende, ou o homem entende, que ele precisa trocar, sofrer, fazer, dar para receber, que o amor não pode ser gratuito. Então é esse padrão justamente que tem raízes profundas, né? A mulher que aprendeu desde cedo que precisava merecer afeto, precisava agradar, ceder, aguentar. Por isso, a psicanálise trabalha com a escuta do desejo. Olhem só que importante isso. O que de fato essa mulher está procurando, né? O outro, ela está buscando o relacionamento, o outro, ou ela está querendo a aprovação que ela nunca recebeu lá atrás. Então, por isso é muito importante, né? Que a psicanálise trabalha na questão do desejo. Olha, o que merecer a pessoa afeto. quer.
eu preciso merecer afeto, quer dizer, para eu me relacionar com alguém, eu tenho que fazer alguma coisa que o outro ache digno eu receber uma migalha, Sim. né? Isso não é um relacionamento, né? Isso Sim. não é um relacionamento, mas está dentro do inconsciente. Sim. E você só descobre isso com terapia, você só descobre isso no momento em que que você resolve parar de sofrer, que essa é a decisão talvez chave mais difícil. Sim. É você resolver parar de sofrer. Sim. E se dar uma chance para um amor verdadeiro. É só quando essa pergunta começa a ser ouvida, não com a razão, mas com o inconsciente, que a mulher começa pouco a pouco a se desapegar do laço que adoece. Porque sair de um relacionamento tóxico não é romper com o outro, é romper com a versão de si que aceita viver pela metade. Foi exatamente o que a gente acabou de falar em relação a eu não preciso romper com o meu namorado tóxico, eu preciso romper com a minha versão que aceita ter um namorado tóxico. Eu quero que você repita essa frase, amor, porque eu acho que ela é muito importante, eu acho que ela é crucial para quem está buscando sair de um relacionamento tóxico. Antes de sair, entenda que você não precisa romper com o seu namorado tóxico, mas você precisa romper com a mulher dentro de você que aceita estar num relacionamento tóxico, vivendo de migalhas e sofrendo para amar. A hora que você entende isso, você olha para ele e fala, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Sim. É automático, né? E a aí ficha você já cai. consegue romper com ele muito mais Vai facilmente. procurar ajuda. E é a hora que você começa a sair para Sim. procurar ajuda. Sim. E a coisa começa a mudar. Maravilha. Bom, se você chegou agora por aqui, você está no nosso programa Relacionamento Sem Filtro com a gente. Comigo, Sofia Dolinger, e com Francisco Nicastro. Nós somos o casal de psicanalistas e nós estamos todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui na Rádio Vibe Mundial, pela FM 95.7. Você também pode ver pelo YouTube ou pelo app do seu celular. É isso aí. O pessoal do TikTok, obrigado pela audiência. Comentem, continuem mandando perguntas, que terminando o programa nós vamos responder todos vocês, tá bom? Nesse ciclo, nesses 4 programas de relacionamento tóxico, nós decidimos trazer dicas de aromaterapia que podem ajudar no ambiente a deixar mais leve a situação e que nós utilizamos no dia a dia. Então, Sofia, vamos nessa? Vamos nessa. Bom, nessa fase, a mulher que está tão confusa, como sair, não sabe mais o que sente, então a proposta é ajudar a clarear a mente e a recuperar a autoestima emocional. E para isso, nós contamos com a ajuda da aromaterapia. Os 2 óleos que nós vamos sugerir hoje são com essa intenção, claro, né? Então, o primeiro é o óleo de alecrim. Alecrim. Ele estimula a clareza mental, combate a letargia emocional e fortalece o senso de identidade, porque você precisa estar firme entendendo quem você é para poder tomar decisões difíceis, mas que vão mudar toda a história da sua vida. E o Ylang Ylang, que ajuda a dissolver sentimentos de dependência afetiva, promovendo autoestima e amor próprio. São os 2 óleos que a gente indica hoje. E você pode usar tanto no difusor ou pingar algumas gotinhas no travesseiro antes de dormir. 2, de preferência. 2 de preferência. É um convite para um inconsciente respirar novas possibilidades. Mas atenção! O alecrim não pode ser usado por qualquer pessoa. Não pode ser usado por quem tem hipertensão, gestantes, lactantes, por pessoas que são epiléticas e que têm um histórico de convulsões, e por crianças menores de 6 anos, devido à sensibilidade neurológica. E deve ser evitado à noite para as pessoas com quem tem a possibilidade de atrapalhar o sono, né? Se você estiver em um estado de exaustão emocional. Quer dizer, a gente recomenda pingar 2 gotas no travesseiro, mas se você estiver numa exaustão emocional, talvez não seja o caso. Não utilize, né? Já o Ylang Ylang, ele deve ser evitado por pessoas que tenham pressão baixa, que sofram de enxaqueca ou tenham sensibilidade olfativa, né? E, obviamente, gestantes e lactantes. Em excesso pode causar dores de cabeça, náuseas, letargia ou confusão mental, se usados em ambientes mal ventilados ou em doses altas. Sempre diluído e com orientação.
Em pessoas com tendência à dissociação ou fuga psíquica, o uso excessivo pode intensificar o desligamento emocional, ao invés de restaurar o contato com o real. Então, preferencialmente, você vai utilizar em difusores de ambiente, de 2 a 3 gotinhas, por no máximo 30 minutinhos consecutivos. Em caso de dúvida, vá procurar um profissional, e a gente gosta muito de dizer que você vê quantas contraindicações existem na aromaterapia. Sim. Então não caia nessa de chegar numa farmácia, numa lojinha e falar, eu estou triste, eu estou deprimido, qual que é o óleo bom? Ah, é o óleo X. Aí você vai lá, compra, põe, Piora. você não viu os efeitos, as contraindicações, efeito colateral, e aí você piora de uma outra coisa e não sabe que foi aquele cheirinho maravilhoso. Então, né, na dúvida, procure um profissional qualificado. Bom, voltando ao relacionamento tóxico, talvez não seja o maior desafio sair dessa relação, mas sim a ideia que você criou desta relação. E nós, como no final de todo o programa, nós deixamos uma pergunta para você refletir, e a pergunta é a seguinte: você está esperando o outro mudar ou está pronta para mudar a sua história? Vou repetir a pergunta. Você está esperando o outro mudar ou está esperando ou está pronta para mudar a sua história? Eu espero que você esteja pronta para mudar a sua história. Por incrível que pareça, tem gente que prefere a relação ruim que é já conhecida do que arriscar numa relação nova em paz. Então a minha vida inteira eu tive relações destrutivas, vou ficar aqui, que aqui é uma zona que eu já conheço. Isso é inconsciente falando, porque conscientemente ninguém quer viver uma relação tóxica. Mas o seu inconsciente fala, não, aqui eu conheço, aqui é uma zona que eu estou confortável, vou ficar por aqui, né? E começa a culpar o outro. Então você precisa assumir que merece ser amada. E para isso, você não precisa esmolar amor. Você tem que se valorizar como pessoa, pensa nisso e tenho certeza que tudo vai começar a mudar na sua vida. Bom, estamos chegando à parte final do nosso programa, 25 foi rápido, minutinhos correm muito rápido. E esperamos que você tenha tido vários insights com relação a como anda o seu relacionamento. Na próxima segunda, nós continuaremos com esse tema, afinal ele é muito extenso, nós dividimos em 4 programas. O próximo tema a gente vai continuar conversando e vamos falar: ele mudou ou eu estou me iludindo? Caramba. Porque tem muita gente, ele mudou, vou continuando. Aquilo que você falou, estou aqui, domino esse terreno, vou ficando por aqui. Será que ele mudou mesmo ou você está se iludindo? Então nós vamos nos debruçar sobre esse assunto. Até porque, Sofia, só para a gente dar um finalzinho aqui, muitas vezes você já está dependente até financeiramente dele. Existem não é só emocional. Muitos casos, sim, assim. Então você fala, pô, eu vou terminar um relacionamento e eu vou fazer o que da minha vida? Eu me entreguei, eu parei de trabalhar, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais família, eu não faço mais, eu já nem sei mais do que eu gosto. Quem eu sou. Quem eu sou. Aí eu termino com ele e aí? Sim. Né? Então é complicadíssimo. Sim, essa nova vida dá medo mesmo, mas vale a pena, gente. Se você está interessado nos nossos conteúdos, nós temos aí o nosso curso Casamento em Crise, como reverter esse jogo, ele já está disponível, tem o link na bio das nossas redes sociais. Na bio do Instagram, @casal de psicanalista, entra lá, clica no lá TikTok também. na bio, dá uma olhadinha, tudo que tem no curso, todos os bônus, enfim. Se você está em crise no seu relacionamento e no seu casamento, esse curso vale muito a pena e está com valor especial de lançamento. Já já ele vai subir de valor. Então, verdade. Aproveite. E estamos lançando esse mês alguns e-books e a diferença é que sempre os nossos e-books, eles acompanham uma aula nossa em vídeo, um bate-papo nosso sobre o tema que nós estamos abordando. Então, às vezes você não está com relacionamento, o casamento todo não é destruído, mas você está com problemas de comunicação. Vai ter um material sobre isso. Você está com problemas de que o seu marido te traiu. O que eu faço? Tem um material sobre aquilo. Então também nós estamos desmembrando. Aguardem os nossos próximos lançamentos.
sobre monotonia, enfim, vários temas interessantes que vão te ajudar muito no seu relacionamento. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, @Casal de Psicanalistas. Instagram, TikTok e YouTube. Se inscreva lá. Bom, lembre-se, você não está sozinha e você não é fraca. Você está acordando para uma nova vida. E este é sempre o começo de uma mudança. E esse foi mais um episódio do programa Relacionamento Sem Filtro. Queria agradecer mais uma vez ao nosso operador Serginho, que dá todo o apoio, faz a magia acontecer aqui na rádio. Obrigado, Serginho, pela força. O nosso programa é toda segunda-feira às 19 horas aqui na Rádio Vibe Mundial. Muito obrigado pela audiência. Sigam aqui com a gente na programação da rádio. Um grande beijo. Boa semana. Até mais. Até.